Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana em que foi dominada uma vez mais pelas diversas intervenções verbais por parte dos responsáveis do Banco Central Europeu e da Reserva Federal, mas com os mercados, digamos, a olhar e à espera dos dados que iam aparecer tanto nos Estados Unidos como na Europa para a inflação. Nos Estados Unidos, o Core PCE Price Index, a medida preferida do Fed, e na Europa, o Índice de Preço ao Consumidor, isto tudo relativos a fevereiro. Os mercados começaram de imediato a ter logo um Banco Central a decidir sobre a sua política monetária, o Reserve Bank of New Zealand, o Banco Central da Nova Zelândia, que manteve inalterada a sua política monetária nos 5,5%, quando o mercado de alguma forma esperava a possibilidade de haver pelo menos uma porta aberta para a continuação de algum aperto monetário aqui na Nova Zelândia. O Banco Central teve uma viragem mais dovish e que colocou alguma pressão sobre a sua própria divisa. Mas, de facto, os mercados estavam bastante mais voltados para outros bancos centrais, nomeadamente o Banco Central Europeu e a Reserva Federal, onde os diversos responsáveis mantiveram a narrativa que nos têm habituado ultimamente, ou seja, taxas de juros a serem cortadas e, em princípio, segundo eles, serão mesmo cortadas este ano, mas não tão cedo quanto os mercados esperariam e, portanto, no mínimo continuam a apontar para que isso possa suceder em junho ou mesmo em julho. Isto acabou por colocar uma vez mais os mercados ainda mais atentos com o que se ia a suceder nos dados económicos, que começaram por ser o principal, digamos, as atenções estariam principalmente nos dados dos Estados Unidos, do Core PCE Price Index. Eles saíram em linha com o esperado, nos 0,4%, com o preço a subir 0,4% no mês. A nível anual, a inflação subjacente do PCE caiu de 2,9 para 2,8. Isto acabou por fazer descansar um pouco os mercados, já que poderíamos estar aqui à espera, ou que estavam receosos que pudesse haver alguma surpresa em alta, tal como aconteceu anteriormente com o índice de preços no consumidor. Esse índice de preço consumidor foi para a Europa, que de facto saíram um pouco nada acima do esperado, com a inflação na Europa a cair de 2,8 para 2,6, a inflação subjacente a cair de 3,3 para 3,1, quando o mercado estava à espera de 2,9, e provavelmente o mais importante, pelo menos o que põe o BCE mais em alerta, a evolução mensal dos preços foi de 0,6% positivos, ou seja, continua a mostrar que há aqui assim ainda algum trabalho a fazer para combater a tal inflação. Em surpresa, mais tarde tivemos o ISM manufatureiro nos Estados Unidos, que mostrou que a atividade industrial pode estar a arrefecer um pouco, com o índice a cair de 49,1 para 47,8, quando era esperado aqui um pequeno aumento. Os mercados ainda puderam colocar os olhos nos dados da atividade industrial e de serviços na China, em que há uma pequena divergência, uma vez mais, entre os dados do PMI oficial com os dados do Caixin, talvez os dados do Caixin mais com empresas mais pequenas e mais voltadas para a exportação, que enquanto o Caixin subiu ligeiramente, o oficial recuou ligeiramente, mas no todo até foram positivos, na medida em que o PMI de serviços mostrou um aumento significativo de 50,7 para 51,4, quando era esperado apenas 50,9, ou seja, dar aqui assim algum sinal de que poderemos ter aqui assim algum aumento na procura doméstica, por assim dizer, na China, e portanto a dar algum suporte à economia chinesa. Os mercados acionistas, como eu já referi anteriormente, estiveram um pouco em modo de espera praticamente na semana toda. Para já, esta semana acabámos com o mês de fevereiro e tanto no mês como na semana, os mercados acabaram mesmo em terreno positivo, ou seja, continuamos a ter um mercado em modo de risco. Em termos mensais, tivemos aqui
como podemos ver, o Nikkei a ganhar mais de 8%, isto também, os mercados na China acabaram por ter esta mesma evolução, aqui o Nikkei com o Yen mais fraco, na China com alguma ajuda, ou pelo menos promessas de ajuda e de suporte aos mercados acionistas por parte dos reguladores, acabaram mesmo por levar os preços das ações para, no caso do Nikkei, a fazer um novo máximo que já não sucedia há 35 anos, portanto, um máximo que estava desde 1989. O S&P 500 também voltou a registrar novos máximos, acima dos 5.000 pontos. O Dow Jones subiu pela primeira vez aos 39.000 pontos. O Eurostoxx também fez novos máximos. O S&P 500 esta semana ganhou, este mês de fevereiro, terminou a ganhar mais de 5% e o Eurostoxx um pouco abaixo dos 5%. Já durante esta semana tivemos aqui assim o Eurostoxx foi o que menos ganhou, teve aqui assim a ganhar à volta de 0,44 esta semana, o S&P 500 à volta de 0,5 e o Nikkei continuou nestas fortes subidas e terminou mesmo a semana em novos máximos a ganhar 2,15%. Por cá, por Portugal, o PSI durante o mês de fevereiro perdeu 2%, portanto, em contraciclo aos restantes mercados. Nesta semana também voltou a perdeu cerca de 0,7%, isto com a ajuda ainda assim da Mota-Engil, que ganhou esta semana quase 6%, e a Corticeira Amorim foi o que mais perdeu cerca de 3%. No mercado cambial, de referir esta semana as perdas do dólar neozelandês, as perdas do franco suíço, a volatilidade do Yen, que devido a algumas intervenções por parte dos responsáveis do Banco do Japão, fizeram acreditar ao mercado que poderia estar mais perto de uma tal normalização da política monetária, que acabou por levar a alguns ganhos, mas mais tarde Kazuo Ueda, o governador do Banco do Japão, contradisse um pouco essas afirmações anteriores e levou o Yen novamente para perdas. Já o euro terminou praticamente inalterado, o euro-dólar teve uma semana com alguma volatilidade, ainda assim ficou contido entre 1,08 e 1,09 e terminou praticamente no sítio onde tinha começado a semana, em torno de 1,083. Já o dólar neozelandês teve fortes perdas, tal como disse há pouco, com a viragem mais dovish por parte do seu Banco Central, com o NZD dólar a cair dos máximos acima de 0,62 para mínimos abaixo de 0,61 e face ao euro, com o euro NZD a subir de 1,74 para cerca de 1,78. A nível de commodities, tivemos esta semana, uma vez mais, aqui a terminar com o ouro e portanto, as commodities em alta, tanto o ouro como o petróleo. O ouro ganhou esta semana cerca de 2,7%. O petróleo ganhou bastante mais, tivemos o Brent que ganhou cerca de 2,3%, 2,4%, mas com o WTI a ganhar cerca de 4% esta semana, ou seja, temos aqui assim uns novos máximos para o ano de 2024. A semana que vai começar é uma semana onde os mercados obviamente vão estar principalmente de olho nos bancos centrais, principalmente obviamente no Banco Central Europeu, nos dados económicos norte-americanos, os dados do trabalho, do mercado de trabalho, e ainda com, mais uma vez, com grandes intervenções, muitas intervenções, diria antes, de responsáveis da Reserva Federal, nomeadamente Jerome Powell. E ainda temos as duas sessões na China, ou seja, nas reuniões do Partido Comunista Chinês e do Governo, em que o mercado está à espera aqui assim de ver qual será o objetivo para este ano, para o crescimento económico chinês. Apontam de alguma forma que Xi Jinping vai marcar novamente os 5%,
e isto de alguma forma poderá dar algum suporte ou não aos mercados acionistas e aos mercados financeiros a nível global. Obviamente que os mercados irão estar bastante mais atentos aos bancos centrais. Temos o Banco do Canadá, que supostamente deverá manter a sua taxa de juros inalterada nos 5%. O Banco Central Europeu, obviamente, também o mercado não espera outra coisa que seja a manutenção das taxas de juros ao atual nível, no corredor de 4, 4,5%, mas aqui os mercados vão estar atentos às atualizações das projeções económicas para ver até que ponto onde é que poderão contar com o primeiro corte de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. Por parte de Christine Lagarde, provavelmente o que vamos ter será a continuação da narrativa que temos ouvido desde o princípio do ano, ou seja, precisam de mais confiança, precisam de mais dados para cortar taxas de juros. Jerome Powell vai ao Senado, vai ao Congresso e vai testemunhar sobre a política monetária aos congressistas. Também, provavelmente, não vai mudar muito a sua narrativa e a narrativa de todos os seus colegas da FOMC, mas provavelmente poderemos contar aqui com alguma justificação ou alguma forma de ele, de alguma forma, começar a apontar para a saída, digamos, de terreno mais restritivo, com a possibilidade de abrir taxas, de abrir mais, digamos, a torneira e levar a um abrandamento deste ciclo de aperto monetário. Mas, ainda assim, deverá continuar com a mesma narrativa, como comecei por dizer, de necessitarem de mais confiança e mais dados para que comecem a cortar depois de estarem convencidos de que a inflação está no caminho certo, no caminho dos 2% de forma consolidada. Mas, de facto, os mercados ainda vão estar bastante à espera dos vários dados económicos que vamos ter, principalmente nos Estados Unidos, em que os dados do mercado de trabalho vão ser primordiais. Os dados, por exemplo, da JOLTS, das vagas de emprego, que no mês passado subiram de novo para os 9 milhões de vagas, provavelmente vamos vê-los a diminuir um pouco para os 8,9, pelo menos são as estimativas de mercado. O ISM vai ser bastante também observado, depois do ISM manufatureiro ter aquela surpresa em baixo. O ISM de serviços, os mercados estimam um pequeno recuo de 53,4 para 52,9. Da última vez tivemos uma surpresa em alta, vamos ver o que é que vamos ter esta semana. Os non-farm payrolls, depois da surpresa do mês passado, de 353 mil novos postos de trabalho, o mercado agora estima cerca de 190, 200 mil postos de trabalho. Vamos ver até que ponto é que poderemos ter uma nova surpresa ou não, que poderá ditar então uma agressividade maior ou menor por parte da Reserva Federal, que reúne esse daqui ainda a 2 semanas. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!